E aí galera, beleza? Esse é mais um Minha Quebrada. Estamos chegando na final dessa segunda temporada, onde eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou hoje, né, completando 10 episódios dessa segunda temporada do Minha Quebrada, rodando as cidades do Distrito Federal. Hoje nós não vamos conhecer nenhuma outra cidade, nós estamos em Ceilândia. E eu quero chamar vocês a conhecer uma amiga que eu já conheço há bastante tempo. Ela é preta, militante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Hoje colabora no Brasil todo com essa discussão da transfobia, sexualidade, saúde sexual e reprodutiva, DST/AIDS e muito mais. Estamos aqui em Ceilândia. Meu papo é com a minha amiga Ludmila, que eu estou chegando aqui agora na Ceilândia Sul para poder entrevistá-la. Ludmila no Minha Quebrada. Tudo bom? Bem-vinda, minha amiga. Ludmila, bora roletar? Bora. Então bora. Ludmila, fiz agora a cabeça te apresentando. Você é da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para os nossos que estão me acompanhando. Quem é a Ludmila? Beleza. Eu sou Ludmila Anderson Santiago Carlos, mais conhecida como Ludmila Santiago mesmo. E, sei lá, sou moradora de Brasília desde então. Estou prestes a completar 35 anos, daqui a um mês aí, especificamente. E tenho uma trajetória de militância, né, dentro dos movimentos travestis e transexuais, e aí em conjunto com o movimento LGBT, tanto no DF como no Brasil. E aí já tive a oportunidade também de, por conta do movimento, viajar para alguns países da América Latina também. Olha, você hoje está na Secretaria de Direitos Humanos. Então, né, a CEDEST Mídia é uma pasta ampla aí, né, são 5 pastas integradas. Eu entrei na CEDEST Mídia pela pasta dos direitos humanos mesmo, sim, dentro de uma coordenação da diversidade, mas só que hoje eu faço parte de uma subsecretaria de gestão da informação dentro dessa mega secretaria, e aí essa subsecretaria está ligada ao gabinete nacional. Mas eu queria saber um pouquinho dessa tua história de militância, assim, quando que te despertou a militar? Então, assim, eu tenho uma vivência, como você mesmo colocou, bem antes desse processo de militância, de secretaria, mas, sei lá, vamos dizer que com os meus 14 anos, isso começa de fato a vir à tona e a fazer uma diferença gritante assim, na minha vida. Porque até então, eu tinha alguns conhecidos gays e lésbicas que nesse ponto eram amigos da minha mãe até então. E eu comecei a me identificar com eles por várias questões dessas, né? De estar ali próxima e achar que algumas coisas eram muito parecidas. Mas ao mesmo tempo que tudo isso era muito parecido, ainda era tudo muito novo, tudo muito estranho. E aí, por incrível que pareça, eram amigos da minha mãe, mas minha mãe tinha uma determinada revelia comigo dentro desses espaços, assim. E aí é que começa mesmo essa minha trajetória dentro desses espaços LGBTs, porque até então eu me lia enquanto um homem gay dentro daquele espaço ali, né? E mesmo assim, tendo essa identificação por várias questões que o mundo LGBT traz, eu ainda me senti incomodada com vários posicionamentos, com várias questões. Até porque tem uma questão de gênero e de raça envolvida muito grande. Sim, né? E aí... E de CEP, né? Periférica, negra, preta... Tem tudo isso mesmo envolvido. E aí, com o passar do tempo, essas questões vão crescendo, vão se tornando maiores dentro dessa lógica de existência e de quem poderia ser a Ludmila, ou de quem ela se tornaria. E tinha uma coisa que era muito enfática, assim, pra mim. Eu, na época, eu não queria ser lida enquanto uma travesti também. Sim. E aí eu demorei muito tempo pra entender o porquê que eu não queria ser lida como uma travesti. Tinha um conflito pessoal nessa relação? Tinha, sei lá, um determinado medo, uma determinada revelia sobre esse termo, sobre a história, né, da travestilidade em si. E aí,
com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu não queria ser lida como uma pessoa travesti, não porque eu não me identificava ou eu não poderia ser uma travesti, mas justamente por conta de todo o estigma e a discriminação que as travestis sofrem, né? Então, assim, o que eu tinha de referência de uma travesti é que elas eram agressivas, que eram marginais, que não trabalhavam, que não estudavam, provavelmente faziam programa. Esse é o imaginário. E aí, esse é o coletivo mesmo, isso é o que é construído em cima da imagem da travesti, né? E quando sai Ludmilla nome social para Ludmilla retificado oficialmente? Assim? Isso foi muito engraçado, assim, porque você escolheu o nome? Com toda essa trajetória foi eu mesma que escolhi. E aí foi muito hilário, assim, porque meu nome não era para ser Ludmilla, meu nome era para ser Nikita. Nikita, da Family Fatale ali. Isso você também tinha construído? Tinha toda uma construção do porquê disso. Por conta dessa turma de amigos, né, tinham algumas pessoas que tinham nomes femininos dados dentro desse contexto. O próprio coletivo ali meio que dava batizado. A gente até brincava, assim, tinha madrinha, quem tinha que batizar, tinha toda uma cerimônia para tudo isso. E aí o nome que escolheram para mim, a princípio, foi Nikita. Mas não era o nome que eu me identificava, eu não gostava do nome. E minha mãe chegou a descobrir esse nome também. E aí virou um pandemônio, porque ninguém podia falar o nome Nikita, porque já dava referência de quem era, e minha mãe já começava a ficar muito puta com tudo isso. Assim. E aí eu vi esse nome, né, na época de Olimpíadas e tudo, porque eu sempre gostei muito de assistir. E tinha uma bailarina de gelo russa, que o nome dela era Ludmilla. E a mulher, tipo, era Quantos foda. anos? Cara, isso eu tinha por volta de uns 15, 16 anos, assim. E aí a mulher era fodástica, assim, né? Ganhava prêmios e tudo. E eu falei, cara, eu quero esse nome pra mim, porque essa mulher é foda. E aí eu virei pra todo mundo e falei, ó, beleza, já que essa questão do Nikita vai morrer mesmo, não vai pegar, vamos aderir um outro nome. E eu quero que vocês comecem a me chamar e me tratar como Ludmilla daqui pra frente. E aí, beleza, naquela turma de amigos isso aconteceu de uma forma muito natural também. A galera trabalhava muito bem com isso, e aí quem chegava também interiorizava isso muito tranquilamente. Mas isso era como se fosse um mundo paralelo, né? Esse era o meu mundo de final de semana. Ludmilla não era o dia a dia ainda. Não era o meu dia a dia ainda. E aí, quando eu estava no final de semana com esses amigos ou com essa turma, Ludmilla existia, Ludmilla era muito bem vista, ela estava ali, mas quando eu voltava para casa, eu tinha que esconder esse nome. Isso devia te provocar muita coisa, né? Porque imagina, você tentar viver duas realidades de sociedade. É bem louco, Max, é bem louco, assim, porque você fica justamente nessa complicação de quem você é, do que você pode fazer. Não que quando eu estivesse num ambiente de casa, num ambiente familiar, eu tentasse ser outra pessoa completamente diferente, né? Mas tinham algumas coisas que esbarravam nisso, assim, né? Na hora do falar, na hora de usar alguns termos. Se eu fosse falar e falasse no feminino, o povo, mas não é ela, é ele, né? Minha mãe tinha muito isso, assim. Apesar dos amigos delas serem LGBTs, gays e lésbicas, quando isso se tornou uma realidade dentro de casa, isso meio que mudou, assim. Agora, também. Ludmilla, foi muito trabalho para você conquistar a retificação do seu nome? Na época foi bem difícil, assim, porque... Foi com mais de 18 anos, né? Sim, eu já tinha 18, já tinha mais de 18, já tinha me formado também, porque isso também ainda foi um parto. Você formou em comunicação? Foi um parto ainda dentro da universidade também, porque justamente na minha época de transição mesmo, de entender que não era uma questão de orientação sexual, então eu não me via enquanto gay, para passar por uma questão da identidade de gênero mesmo, e me ler como uma mulher transexual, foi no meu último semestre, assim. E aí eu surtei, tive crises mesmo, entrei em depressão, tranquei meu último semestre, por conta de várias coisas que vinham acontecendo naquele momento, e retorno um semestre depois, e aí mudo toda a minha história de trabalho de conclusão de curso, que eu escrevi um artigo que falava sobre questões LGBTs, e volto como era a comunicação e a habilitação de publicidade e propaganda. Eu tive o privilégio de fazer um ensaio e elaborar um folder institucional que falava justamente sobre a transexualidade. E aí é muito louco, assim, porque eu me formo no final de 2008 e o folder que eu elaborei, ele já trazia a questão da transmasculinidade, né? Então no meu folder o
tema dele falava que o espelho às vezes mente, e aí tinha uma mulher sentada de frente pro espelho que refletia um homem. E aí eu fui atrás com mais 2 amigas para procurar saber o que a gente precisava fazer. E na época a gente tinha que procurar o fórum da nossa cidade, dar entrada no processo. Isso em Ceilândia? Isso, na época eu estava morando em Taguatinga. Eu tinha saído da Ceilândia, tinha ido para Taguatinga. E aí eu procurei o fórum de lá para poder fazer isso. E aí tinha todo um não entendimento sobre o tema, porque era super novo isso. Estavam no Brasil pipocando alguns casos dessa questão de retificação nominal em estados, né, apartados aí, não de uma forma linear no Brasil como um todo. E aí o meu processo levou 1 ano e 6 meses para da época que eu dei entrada até sair uma sentença deferida para mim conseguir de fato ir lá e trocar a minha identidade. E nesse 1 ano você teve. E quando você entra para a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais? Pois é, a gente chega na ANTRA em 2009. Né? Ou seja, 1 ano já depois de formada. 1 ano depois de formada já. E aí, essa participação da ANTRA não necessariamente começa comigo, Ludmilla, mas sim com 2 grandes militantes antigas de Brasília, a Cici Kelly e a Charlotte da Mata, que já tinham participado de outras instituições LGBTs no DF, e aí, por conta disso, chegaram, né, nesse movimento nacional de travestis e transexuais e conheciam a ANTRA, mas só que elas tinham esse anseio porque no DF a gente não tinha nenhuma instituição diretamente ligada a travestis e transexuais. Era sempre a GLS. Tinha uma questão GLS, depois uma questão LGBT, mas aí acabava que eram sempre homens gays que estavam falando por travestis e transexuais, quando não uma lésbica, mas uma travesti ou uma transexual nunca estava de frente, né, tendo protagonismo ou se empoderando dessas questões. E a ANTRA hoje está no Brasil inteiro? Sim, aí a ANTRA é de 1990, né, ela não é de agora, e aí com essa ideia das meninas conhecerem a ANTRA, elas formam a Nave Trans aqui no DF, que é a Associação do Núcleo de Valorização à Vida de Travestis e Transsexuais do Distrito Federal e todo. E aí, vocês são provocados? Como é que chegam as pessoas até vocês? Eu acho que assim, os dramas eles continuam, porque principalmente numa questão quando a gente vai falar de fase de adolescência, né? Ou você tem a síndrome do super-homem, da Mulher Maravilha, que você acha que pode tudo, ou então você é completamente introspectivo, trancado dentro de um mundo também que é só seu. E aí quando você tem, sei lá, essa questão da identidade de gênero aflorada ou muito perceptível, que você já consegue perceber isso na sua terna infância ou na sua adolescência, isso te traz determinados conflitos, de ter várias outras questões ligadas a tudo isso, porque não é dito normal, né, você se ler enquanto uma travesti, enquanto uma mulher transexual ou enquanto um homem transexual. Isso não, de fato algum, ainda chegou ao ponto de ter uma determinada normalidade para isso. E aí, sei lá, você ter uma instituição que fale sobre isso, que verse sobre essas questões, que façam eventos, e aí de várias formas, né, ligados à questão de direitos humanos, de criações de políticas públicas, para que essas pessoas tenham minimamente os sofrimentos amenizados dentro dessa questão, faz toda uma diferença. Porque o que as pessoas muitas vezes também não entendem é que assim, a gente tá aí para meio que saquear e roubar os direitos conquistados por outros segmentos ou por outras pessoas. E é totalmente diferente disso, assim, do mesmo jeito que outros segmentos e outras pessoas têm acesso e tiveram acesso através também de muita luta para conquistar determinadas questões, o que o movimento de travestis e transexuais busca é justamente isso, ter esse espaço também social conquistado e de forma plena, né, sem precisar agredir ninguém, e muito voltado para a questão de políticas públicas, porque se você trabalha em cima disso, dificilmente isso se desmonta com o passar dos anos, com as mudanças de governo e por aí vai. Então assim, até mesmo para mim, que não, sei lá, conhecia a Nave Trans no finalzinho de 2009, e daí tive contato com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, nesse mesmo ano também, mesmo para mim, há 10 anos atrás, isso fez toda uma diferença. Porque eu conheci meninas que eram professoras, que eram advogadas, né, que eram, sei lá, enfermeiras, assistentes sociais, e isso não era dito, né? A gente não sabia que existiam pessoas desse jeito. Você acha que então, sim, essa sociedade começou a tolerar um pouco essa questão gay?
Eu não sei se seria a palavra tolerar, mas por ser um assunto debatido há muito mais tempo, ele já consegue entrar em lugares que a travestilidade e a transexualidade ainda não entra, né? E aí não porque elas não existem há muito tempo, mas é porque elas não vinham sendo debatidas como a questão homossexual vem há muito tempo. Tanto que quando surgiu o termo homofobia, pegava todo o segmento LGBT, né? E aí hoje a gente tem essa diferenciação da transfobia justamente para entender que isso. Que vocês fazem questão de posicionar porque tem porque tem uma questão diferenciada da violência. Tanto que, sei lá, quando você encontra aí notícias sobre a morte de travestis e transexuais, muito sempre muito violenta, né? Uma travesti foi morta com 57 facadas, com não sei quantos tiros, membros arrancados ou membros introduzidos no seu corpo. E aí isso reverbera justamente nessa violência. E aí, enquanto política pública, enquanto Estado, isso acaba sendo muito deficitário, porque o Estado não tem leis efetivas, né, para combater isso. Então, assim, você matar uma travesti, uma transexual, não necessariamente vai ser encarado enquanto crime de transfobia. Vai ser encarado enquanto um crime, né, de homicídio simples e comum. Mas ele não é um homicídio simples e comum. Claro. Né? No que você fala dessa questão dessa violência que essas pessoas sofrem, é tão louco porque a taxa de homicídio, e aí a gente vai falar, vem suscitando uma questão do suicídio também, por conta disso, é gigante dentro do segmento LGBT. E aí muito por isso, porque existem as pessoas que não conseguem trabalhar com isso, por estarem fragilizadas, ou porque foram expulsas de casa, ou porque não conseguem trabalho, ou porque não tem uma turma de amigos para poder socializar, conviver. Então essas pessoas acabam se suicidando por achar que elas não podem participar desse social, ou porque elas são erradas e diferentes de ser quem são. E aí isso projeta a culpa na própria pessoa. Tanto que recentemente teve aí a revogação da resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, né, que vai votar da chamada cura gay, né? Com uma ideia de que é possível tratar a homossexualidade. E aí, assim, a notícia saiu 2 semanas depois, tinham adolescentes procurando posto de saúde, querendo saber o que eles precisavam fazer para participar desse processo. Então, assim, isso é doentio, assim, porque você vem construindo uma coisa aí, a resolução tem quase 20 anos, e aí, em menos de 2 semanas que ela saiu, sai... inclusive, de como tipificação para tratamento. A homossexualidade estava no CID, né? E aí não é mais, a transexualidade agora está passando por uma desconstrução de despatologização disso. Não que ela vá sair do CID, mas que não seja encarada enquanto transtorno de disforia de gênero, que é como é lida a transexualidade nos dias de hoje. E aí está tendo uma discussão a nível nacional e internacional, porque ano que vem a Comissão Internacional de Doenças irá se reunir lá numa cúpula que eles costumam fazer para discutir essas coisas, e um dos temas debatidos vai ser tirar a travestilidade e a transexualidade de dentro desse CID-64, que coloca enquanto disforia, né, enquanto transtorno, para colocar ela dentro de uma outra categoria, que eu não vou me lembrar agora, mas para tentar amenizar essa questão de patologizar as questões das identidades. Ludmila, estamos chegando ao fim. Esse papo renderia com certeza vários minhas quebradas, mas eu queria que você desse, assim, a gente ia falar de muita coisa polêmica aqui, muitas outras histórias nós já conversamos. A gente jura depois que a gente faz um ao vivo com a Ludmila, viu, gente, para poder falar desses outros assuntos. Mas para encerrar, Lud, eu queria muito que você desse um salve a galera que está nos ouvindo, assim, que, primeiro, que precisa entender a necessidade e a importância da gente respeitar, mas sobretudo para aqueles que ainda não conseguiram romper o que você conseguiu romper. E eu sei que você passa por vários problemas diários, mas hoje você está muito mais empoderado, você consegue ter muito mais articulação. Que recado você daria para essa galera? Eu acho que você tocou no ponto certo, Max. É a questão do respeito. Ninguém é obrigado a aceitar nada de ninguém, mas a gente tem, por princípio, respeitar o outro, porque a partir do momento que a gente respeita o outro, a gente adquire o respeito desse outro também, né? Não necessariamente isso é regra, mas se a gente tivesse isso enquanto ideia, com certeza a gente construiria uma sociedade muito diferenciada e melhor em várias questões, em vários âmbitos, porque o que a gente não entende, de duas uma, ou você deixa de lado e não procura entender, ou você vai atrás para procurar entender e daí sim poder discutir isso de igual para igual, né? Procurar saber o que acontece, porque
tem questões também da vida da gente que a gente não tem obrigação mesmo nenhuma de entender e saber tudo. Até mesmo porque não faz parte da nossa vivência, não faz parte da nossa realidade, ou eu não gosto daquilo. E você tem todo o direito de se comportar e agir desse jeito, né? E aí, quem dera se a gente pudesse entender sobre tudo e falar sobre tudo, aí de fato a gente já estaria muito mais evoluído aí nessa questão de seres Quem tiver a fim humanos, de entrar em né? contato com a Nave Trans, como é que faz? Cara, eu posso deixar o meu telefone, que é o WhatsApp, que é o 99218-6298. Mas a gente também tem uma página no Face, que é a Nave Trans, A-N-A-V mudo trans. E aí vocês procurem a gente lá. Entre em contato. À vontade, pode curtir pra caramba. Na medida do possível, que você E na quer medida falar. do possível a gente tenta ir respondendo isso, porque até então nós só somos 3. Então é bem difícil. E venha se somar com a Nave tudo. Trans, venha se solidarizar, venha contribuir, ser voluntário e voluntária. E é isso, gente. Nosso papo hoje foi trans. Quero agradecer demais essa minha amiga de luta. Valeu. Obrigadão. Curto Minha Quebrada. É isso. Tamo junto. Valeu.